essa manhã, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, pela sua misericórdia, Senhor Deus, tem sido renovada, Senhor Deus. E te louvamos, Senhor Deus, por cada irmão presente, Senhor Deus, por cada um que o Senhor trouxe. E nós queremos, Senhor Deus, aprender da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria, Senhor Deus, aos professores, ao deles, aos irmãos do Ministério Infantil, e que possamos, Senhor Deus, aprender da tua palavra, e que haja, Senhor Deus, conversão, que haja mudança de vida, e que possamos, Senhor Deus, viver uma vida que agrade a Ti. É o que te pedimos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido aí os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós leremos o Salmo de número 83. Salmo 83, vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Julgamento de Deus contra as nações inimigas, cântico, salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, nem te enmudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-nos entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, Filistia com os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles, e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Fazem como fizeste a Midian, como Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor e tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbam-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com um cântico, mente e coração. Amen.
Deus, papai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, ó Deus, onde nós estamos aqui reunidos em teu santo nome, para louvarmos e agradecer teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, essa escola bíblica dominical, o ensino das crianças, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. E para que teu reino avance, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Mais um domingo, nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. O Senhor não voltou e a gente continua aprendendo, adorando, louvando, cantando o nosso Deus maravilhoso. Amém, queridos? Antes da nossa divisão para as salas do Ministério Infantil, alguns avisos. Sábado que vem, nós teremos ali o evangelismo às 16h30, tá, queridos? Então, irmãos e irmãs estão convidadas a sair aqui às ruas, entregar os panfletos, a ter a oportunidade do Senhor de poder pregar o Evangelho aqui na nossa região. Então, às 14h30, o pastor Kevin está coordenando essa saída nossa. Então, você, homem, mulher, mais jovem, mais idoso, ou seja, não tem restrição de idade, venha às 16h30 essa saída todo primeiro sábado do mês. Então, primeiro sábado, semana que vem, aliás, semana que vem não é o primeiro sábado, né? Semana que vem é dia 31. É isso aí, está ali o primeiro sábado, então não vai ser semana que vem, essa é outra semana. Mas é o primeiro sábado, não deixa de ser o primeiro sábado, tá bom? Agora, queridos, o encontro com os pais vai ser no sábado que vem, que vai ser dia 31 de maio. Nós temos percebido a necessidade de nós falarmos com os pais aqui da nossa igreja, os pais das nossas crianças, para encorajá-los diante da bênção que é as crianças estarem sendo ministradas, a gente estar com as crianças, mas é uma palavra diretamente aos pais, esse cuidado da bênção que é ter filhos, e também da responsabilidade que é ter filhos. Então nós vamos falar em alguns encontros, não vai ser só isso, vamos ter alguns encontros, lembrando que nós estamos fazendo isso com os casais, temos a intenção de fazer com os solteiros, e também agora com os pais, que já será no próximo sábado às 18 horas. Nós vamos continuar falando no grupo, se houver alguma dificuldade de horário, a gente vai ajustando ali, mas é um horário básico, eu creio que você já passou o dia, já resolveu as coisas do sábado, talvez nós tenhamos aí uma hora, das 18 às 19 horas, em termos de conversa, um bate-papo, também trocar experiências, de criação de filhos, importância, do ensinar a palavra, da disciplina, do entendimento com as crianças. Então, assim, é importante você estar presente, Então, faça esse esforço de estar com a sua esposa, com o seu marido. Você venha nesse próximo sábado às 18 horas, vamos ter uma conversa sobre crianças, A bênção que é criar os filhos para a honra e glória do Senhor. E com isso vão ter vários assuntos ali. E quem é pai sabe que é bastante assunto, para lidar com as crianças. Mas é uma bênção criar aquele pequeno ali para ser um servo do Senhor e uma serva do Senhor. Tá bom? Então às 18 horas, qualquer novidade, nós colocamos no nosso grupo lá. Mas no próximo sábado, esse sim, no próximo sábado. Culto de missões, dia 14 de junho. Vamos receber aqui a visita do pastor Cris e do irmão Drew. Acho que está certo ali, pastor? Certinho ali, E aí, está certo? Certo, ainda não tem notícia, o irmão Drew está esperando o passaporte dele. Então, isso foi um motivo da nossa oração na quarta-feira, irmãos. Esses irmãos estão para vir, o pastor Cris está tudo certo com o passaporte, e com a passagem, tudo certo, o visto, tudo certinho. Agora, do irmão Drew, houve um problema lá no passaporte dele, aí teve que pedir um novo passaporte, aí tem 15 dias para chegar um novo passaporte, os irmãos estão vendo ali dia 14, então não tem tantos dias. Então, ele já pediu um novo passaporte, então está para chegar esse passaporte e depois sair o visto, Mas o visto lá a gente espera que seja mais rápido, pastor? É questão de ser mais rápido agora que os americanos também precisam de visto para vir para cá, Se foi instituído há poucos meses. Então, esses irmãos estão para vir
estar conosco aqui durante essa semana. Eles vão ficar de sábado a quinta-feira aqui conosco. Então nós teremos o nosso culto de missões no dia 14. Então nós vamos adiar ali o jantar de casais, vai ser para o dia 21, seria no dia 14, que é o dia, ali a gente utiliza a data do dia dos namorados para fazer o jantar de casais, vamos fazer o culto de missões no dia 14. Então, irmãos, olhem para que tudo corra bem, que esses irmãos consigam, o irmão Bruno, no caso, consiga ter o visto já estabelecido, né? Então o passaporte chegue a tempo, e que eles estejam aqui sabendo que estamos nas mãos do Senhor. Fizemos o primeiro culto de missões no ano passado, vamos fazer agora o segundo, e também tem outra família missionária que nós estamos aqui. O pastor Francisco está ali com a família dele. O pastor Kevin comentando com a gente quarta-feira também, irmãos, venha orar, tem a oportunidade de orar bastante, né? Porque tem acontecido, né? Então nas quartas-feiras nós avisamos, tentamos pontuar tudo que está acontecendo. O pastor FJ está durante alguns meses ali no prédio do pastor Kevin, né? Então ele depois ele vai lá, vai no elevador, dá um grito na varanda, não fez, pastor Kevin, né? O pastor Kevin está aqui, ele está ali com a família, nos visitando aqui. Então é uma bênção a gente poder servir ao Senhor, né? Apoiando, né? esses irmãos e ouvindo dessa bênção que é o Ministério também de Missões, tá bom, irmãos? Então aproveitando aqui, no dia 14, a visita dos irmãos também, dia 19 nós fazemos um piquenique. Nós estamos ensaiando há uns 2 anos fazer esse piquenique, né? Então agora vai sair, no dia 19, que é um feriado. Então nós vamos lá no parque da cidade. Aí a gente combina como é que vamos fazer. E aproveito com os irmãos, temos mais um tempo com eles aqui também. Vamos recebê-los também aqui conosco. Tá bom, queridos? Lembrando hoje, aquela oferta missionária que nós conversamos semana passada. Irmãos hoje que vieram preparados, né? Ou outro tipo de depósito, identifique lá que é uma oferta missionária que nós temos a oportunidade de fazer, né, no dia de hoje. Tá bom, queridos? Mais algum aviso? Não só confundir lá, o evangelismo então não é semana que vem. Tá bom? É no próximo sábado, que é o primeiro sábado do mês. Ok, queridos? Podemos dividir para as salas? Não, antes de dividir para nossas salas. Irmãos, tem percebido do som, queridos? Nós não falamos isso semana passada. Vendo como o som está limpo, não sei se vocês conseguem perceber, alguns irmãos, nós conseguimos, né, com o técnico que Deus nos direcionou ali, o senhor Carlos, orar pela salvação do Carlos lá. Ele tem sido um homem assim que tem nos abençoado, fez o reparo na nossa mesa de som, reparo na nossa potência de som, o som ficou melhor, tá vendo aí? Olha que joia, né? Mas eu estou falando isso porque nós já recebemos oferta de som, né, mas ainda precisamos investir em 2 caixas, estamos pensando nisso, mas tudo, né, assim, pausadamente. Mas eu queria realmente agradecer a Deus por o som estar limpinho, sair tudo, né, muito jóia ali. Nós temos pelo menos um irmão com vida absoluta aqui na igreja, né, não vou falar o nome dele, mas obrigado, Tiago, pela bênção que estava. O Tiago fica ali só olhando, para peraí, pastor, agora o som está melhor ali, né, e tem sido uma bênção isso para nós. E ali nós conseguimos. Então isso daí, queridos, nós geramos, graças ao Senhor, uma economia tremenda de não ter que comprar uma mesa de som agora, não ter que comprar uma potência agora. Futuramente nós vamos precisar, hoje não. Então nós vamos investir depois nas caixas de som, né? Alguns irmãos já têm, como eu disse, já têm investido no som. Então só para pontuar os irmãos que nós falamos isso há cerca de um mês atrás. Então nós estamos fazendo, está na nossa mão para fazer, com excelência, de acordo com a nossa realidade. Tá bom? Então mais posicionamentos nós vamos dando aí no decorrer das semanas. Bom, queridos, agora sim podemos nos dividir nas nossas salas. Irmãos, nós temos percebido que durante algumas semanas o Senhor tem trazido pessoas, né, para nos visitar, e a gente fica muito feliz com isso, né? E com isso também tem os pais que saíram agora com as crianças. Eu deveria ter falado com eles se estivessem aqui, mas é importante isso, a gente entender que assim, quando eles vêm, às vezes eles ficam constrangidos, né, de sair com as crianças. Criança chora, criança levanta, né? Eu tenho falado isso constantemente, né? Que é um exercício que eu faço de me concentrar, né? Alguns pais têm falado comigo assim, pastor, mas te atrapalha? Eu falo assim, não, eu faço esse exercício de não perder a concentração.
né? Eu vejo que é importante você estar com seu filho aqui no nosso culto, você estar com sua filha aqui no nosso culto. Então, assim, eu tenho feito esse exercício, então a mim não me atrapalha, né? Claro que não é o ideal, mas não me atrapalha. Pensando nisso, o que a gente vai fazer como exercício, como igreja, para apoiar esses pais, né? A gente vai tentar, e também eu citei os visitantes, né? Vai tentar sentar um pouquinho mais para frente, né? Para aqueles que chegarem depois, a última fileira, ela vai estar liberada para que os pais, de repente, sentem com as crianças lá e quando eles vão sair, eles saiam com mais facilidade, tá bom? Então a gente faz esse exercício, tem cadeiras vazias aqui para frente, sente mais para frente aqui, você pensando no seu irmão, pensando no visitante, para que as últimas fileiras fiquem vazias ali, e aí um pai que queira ficar com a criança, ficar menos constrangido, né, de sair com ela e voltar. Agora, um exercício importante para os pais, né, é sempre sair e voltar, né? Eu já disse mais de uma vez, nós vamos falar isso também no encontro com os pais aqui, né? O banheiro ali pode ser utilizado, né? Várias funções do banheiro, né? Pode ser um quartinho do encontro individual ali, né? Papai e filhinho, né? Papai e filhinha, e aquelas coisas todas que podem acontecer ali. Está tudo certo, está tudo em ordem. De repente é o momento de você tratar ali com seu filho, está tudo bem, né? A questão é que a gente tem aquelas salas somente de apoio na escola bíblica dominical e não no momento do culto, tá bom? Então, exercício. Então, teve que sair, saiu, voltou. Ah, chorou de novo, vai levantar. O pastor já disse, né? Está fazendo esse exercício para não se perder, né? Na linha de raciocínio. Então, nós vamos fazer isso para apoiar os pais, né? Eu tenho pensado, isso tem me preocupado um pouco para o nosso andamento, né? Para andar bem, né? As crianças, elas vão entender isso com o tempo, né? Já teve criança aqui, que os irmãos sabem, que pregavam junto comigo. Eu só não combinava o sermão, né? Eu só não combinava o sermão, aí quando eu pregava junto e falava assim, não deu certo, não deu para fazer um eco, né? Assim, daqui a pouco já senta, já fica, né? São etapas da vida, né? Como igreja, nós vamos apoiá-los, encorajá-los, ensiná-los e também aprender com todo esse andamento, tá bom? Então, a partir das próximas reuniões, chegou, tente sentar mais à frente, liberarmos ali a última fileira, para que fiquem os pais e os visitantes também. Ok, queridos? Muito bem. Escola Bíblica Dominical, livro de Obadias. Você leu durante a semana, acho que umas 10 vezes. Não vou olhar para a sua carinha, porque se você fizer ar de riso, eu vou falar, não foi muito assim. Livro de Obadias tem na Bíblia assim, viu, irmão? Se vai ter uma dúvida. E outra coisa, não é apócrifo não, viu? É inspirado. Esse livro é inspirado, não é um falso livro, não é um livro acrescentado na Bíblia, é um livro inspirado por Deus. O profeta Obadias, que vai pregar a quem? Edom. Muito bem. Versículo 1 do livro de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações. Foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Aqui. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela bênção de já iniciarmos cantando louvor ao Senhor, orando, Senhor Deus, lendo a Tua palavra. Que bênção, Senhor Deus, iniciarmos assim a nossa semana. Abençoe, Senhor Deus, esse nosso dia. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. E nós pedimos ao Senhor, para durante essa escola bíblica dominical, onde não somente o nosso intelecto, Senhor Deus, seja alimentado, mas o nosso coração, e reflita assim, Senhor Deus, as nossas práticas, diante de tudo que o Senhor tem feito, para te honrar e para te engrandecer. Nós te agradecemos e te pedimos a iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque nós fizemos esse parênteses, queridos, no livro de Malaquias, que é a sequência histórica que nós estamos. Porque o livro de Obadias, e tem mais 2 livros também,
de profetas que pregaram, profetas escriturísticos, ou seja, tem registro bíblico que pregou em outra região. Quais foram os outros dois profetas? Jonas e Naum. Muito bem. Então, Obadias, Jonas e Naum têm uma peculiaridade. Eles pregaram, por exemplo, o Jonas é profeta em Israel, mas ele saiu de lá para pregar para Nínive. E Naum pregou para Nínive também. Essa foi quase uma pegadinha. Os dois pregaram para Nínive. E Obadias pregou para Edom. Então eram povos específicos que Deus destacou ali o profeta para pregar para eles. Né? Por quê? Porque tem um motivo, tem uma razão. No caso de Edom, nós vamos hoje olhar para o livro de Obadias, que foi um profeta destacado pelo Senhor para pregar para Edom. Nós não temos muitas informações quanto a Obadias, a não ser que ele foi um profeta que foi falar diretamente a esta região, a região de Edom. A mensagem de Obadias era uma mensagem, sim, de condenação, uma mensagem de juízo de Deus a este povo. Lembra-se do versículo que nós vimos semana passada, de Gálatas? Alguém leia, por favor? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, há uma justiça divina. Esse versículo é conhecido como a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, é isso que Paulo está falando aos irmãos da Galácia. Esse versículo vai ser verdadeiro, lembrando que a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento é a mesma palavra. São diferentes autores. Por isso que Obadias, ao falar para Edom, né, não é algo que Deus não utilizasse desse expediente. Claro que não. Filisteus, moabitas, amonitas foram confrontados pela palavra de Deus. Mas Edom tinha uma peculiaridade de ser um povo de descendência. Nós vamos olhar para isso. Tá? Nesse quadro nós temos aqui as datas e as pregações de onde foram. Né? As datas 587, 760, 660. Obadias, Jonas e Naum. Essa data aqui, como é que fala? Há estudos que a definem de num outro momento, numa outra época. É isso que mostrou o slide da semana passada. Alguns dizem que por volta de 840 que foi o livro de Obadias foi escrito, né? Ele foi proferido na época do reinado de Jeorão, que foi dessa época aqui. Segunda Crônicas fala desse reinado de Jeorão. Foi um ataque ao povo de Deus. Outros dizem possível ser no reinado de Amazias, também, já 796. Outros no reinado de Acaz, 732. E outros, e aqui é uma posição mais fortemente defendida, que foi no reinado de Zedequias. Porque no reinado de Zedequias aconteceu o que mesmo? Aliás, quem foi Zedequias? Foi o rei. Muito bem, isso mesmo. Rei de Judá. O que aconteceu no reinado de Zedequias? Pastor, a gente já está voltando às bases da fé aí, pois é. Isso aí. O que aconteceu no reinado de Zedequias? Isso, exatamente. Eles foram invadidos por quem? Pela Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Então, essa época foi a época em que Judá foi invadido. E 586 aconteceu o quê? A destruição. Né? Então, essa época da entrada, né, de Nabucodonosor no reino do sul, né, lá em Judá, foi uma época muito marcante e intensa condenação de Deus ao povo de Judá. O povo foi levado para o cativeiro. Então essa data é comumente aceita como a data do livro de Obadias, dessa profecia vai estar, né, se passando. Nós vemos o versículo 1. E de onde veio o povo de Edom? Esaú. Vamos lá? Dá uma olhada nesse texto? Gênesis 25. Deixa a marcação aí, Obadias. Esse
profeta menor aí. Versículo 19. No capítulo 25 de Gênesis, eu passo a ler aos irmãos. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, pagã, né? Irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Rebeca, escute. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamavam Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz. Até aqui, um texto conhecido nosso, nascimento dessas 2 nações. Essas 2 nações estão no ventre lá de Rebeca. Né? Então, essa foi a explicação para ela. O primeiro nasceu vermelho. A tradução de Edom. É interessante isso, queridos. Ruivo ali, marcando. Mas, é uma das definições para Edom, que é o significado da palavra vermelho mesmo, né? Essa descendência de Edom. Mas outra coisa que aconteceu anos depois desse nascimento, que marcam mais os edomitas do que o próprio nascimento do vermelho Esaú. Vamos lá, vamos continuar. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Problema. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Então, não só pelo fato de ser ruivo e vermelho, mas tinha um cozinhado feito de lentilhas, que quando eram cozinhados ficava vermelho. Olha aqui, começa a entender o contexto. Então a ligação dos edomitas também tem a ver com esse cozinhado vermelho? Sim. Por quê? Vamos ver. Continua o texto. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. Que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas vermelhas, né? E comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então houve uma decisão de Esaú. Ele estava a ponto de morrer, irmãos. Viu aquele dia que você está com fome? Vai com fome, irmãos. Você está com fome. Aí você chega em casa, né? Ou você está, aliás, você está na rua, você está resolvendo alguma coisa, aí está lá meio-dia, você com fome, fica até meio, meio tonto assim. Já percebeu que dali 1h30 já não está mais tanta fome assim? Parece que o seu corpo já falou assim: você não vai comer mesmo. Aí chega 2 horas e fala assim: agora esperar o café da tarde. Então Esaú estava a ponto de morrer? Sim ou não? O que vocês acham?
Ele estava a ponto de morrer. Porque é o seguinte, o pedido de Jacó foi o direito da descendência do nosso pai, o direito de passar, né, ser aquele que vai levar, né, a descendência de Abraão, Isaac e Esaú. Sendo esse direito cabendo a Esaú, ele falou, vou morrer por esse direito. Eu vou morrer. Porque o mais importante é servir ao meu Senhor. Então, se isso vai ser necessário à minha vida, acabou. Não tem objeções. Qual que foi a pergunta de Esaú? No texto aí. Qual foi a pergunta dele? Uma pergunta que assim é chocante. Pensa nessa pergunta que ele fez. Para quê? De que me serve? Se eu vou morrer. Olha como Esaú lidou com o direito estabelecido por Deus na atitude que ele teve com relação ao cozinhado. De que me serve? Não, dá logo esse cozinhado dele aí. Hebreus vai explicar para a gente. Ele fala que Esaú era impuro. Essa é a verdade. E a vez nós vamos chegar no final da aula a gente pensar sobre isso, como Deus conhece o coração. Entendeu? Deus sabia que havia duas nações. No controle soberano do Senhor, o Senhor sabia que Jacó iria servir, aliás, Esaú iria servir a Jacó. Mas isso não isenta a sua e a minha responsabilidade, como não isentou de Esaú. A sua descendência foi marcada por isso. Por isso veio de Obadias. Queridos, e depois disso nós vemos, você pode já perceber problema na família, preferência de filho, eu gosto de filho tal, eu gosto de filho tal, problema. Depois tem aquela questão, perdeu o direito de primogenitura, aquela mentira de Rebeca, aquela coisa toda na história de Esaú. Uma coisa que me chamou a atenção, desde quando menina, assim, né, estudando a história de Esaú, já com essa coisa toda que ele sobre, chegou e queria aquela comida ali. Eu ficava pensando, mas gente, a família dele seria tão rica, tinha tantos servos e servas, tinha tanta gente morando lá com eles, é como tinha outra. Tinha que ter alguma outra refeição lá já pronta, ou frutas, ou tanto, as coisas todas que ele tinha, né? Ele quis aquilo, ele estava obcecado com aquilo. É verdade, né? Sempre. Podia ser uma bolachinha, né? Não quer me dar, vou pegar uma bolachinha. É verdade, irmão. Ele era um caçador. Pois é. E ele, cara, come a caça dele, sei lá. Pois é. Então, irmãos, e uma palavra, essa atitude de Esaú? Vamos pensar na primogenitura. E uma palavra, a atitude de Esaú. Desprezo. Ingrato. Indiferença. O texto próprio diz que ele desprezou. O mais importante é esse cozinhado gostoso, cheiroso que devia estar bom. Devia ser bom, cozinhado. Porque diz que era característica do Jacó. Acontece que para ele, queridos, isso é fácil quando nós olhamos para Esaú. O princípio de Deus era o direito de primogenitura. Hoje, quando você é confrontado com o princípio do Senhor, como você faz? Você vende por um prato de lentilha? Muitas pessoas vendem. Quando é um princípio, eu tenho que obedecer aquele princípio. Não, mas eu não vejo assim. Rapidamente não vê assim. Rapidamente não vê. Rapidamente não tem nada a ver. Rapidamente é porque o pastor é radical. Ah, mas rapidamente a pessoa não, a outra igreja aceita. Por quê? Porque está no nosso coração a desobediência. Está no nosso coração, e é duro dizer isso, queridos, mas é verdade. Está no nosso coração o desprezo pelos princípios de Deus. Quando nós somos incrédulos, nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando fomos incrédulos. Mas quando Deus converte o nosso coração, o princípio é princípio, irmãos. Quando você é confrontado com a palavra, uma das grandes marcas, vejo eu, de um convertido, se ele entende o princípio, ele fala assim, vai ser duro, vai ser difícil. Eu vou estar a ponto de morrer, eu estou com uma vontade de comer esse cozinhado de lentilha de desobediência. Mas eu não vou comer. Eu vou obedecer.
o que aconteceu com Esaú. Podia ter comido outra coisa. Podia ter esperado. Mas o que o texto nos mostra, deixa claro para nós, queridos? Esaú despreza as coisas de Deus. Essa era a característica de Esaú. Quando eu li Romanos 9, confesso a você, a primeira vez, eu fiquei assim, não chateado, talvez um pouco chateado com Deus, né? Que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Mas Esaú saiu primeiro. Quem Deus escolheu Jacó? Porque Deus sabia de quem era Jacó. E Deus sabe exatamente quem é Esaú. Capítulo 36 de Gênesis. Capítulo 36 de Gênesis, versículo 1. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, a partir de agora, queridos, nós vamos saber que os edomitas são os descendentes de Esaú. A partir de agora, nós vamos saber que aquele povo de nome vermelho vai lembrar de Esaú sendo ruivo, mas vai lembrar de um direito sendo vendido por um prato de lentilhas vermelhas. Esses são os edomitas. Versículo 8. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. É importante, no monte Seir habitou um povo chamado Meunita. Meunitas são os descendentes também de Edom. Nós vamos ver um texto que vai falar sobre eles. Essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. Ou seja, a descendência. Nós vamos olhar agora para alguns feitos, né, dos edomitas. Olha só, queridos, nós vamos ler alguns textos, tá? Eu peço que você acompanhe, eu vou fazer a leitura aqui. Isso é muito importante nós olharmos aqui. Números 20, 17 diz assim: deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Onde está acontecendo isso? No deserto. Quem está liderando o povo no deserto? Isso ficou claro para você? Ficou claro para você? Gente, se ficou, amém. Pensa, porque não apareceu o nome de? Quem está vendo essa situação? Nesse momento. Moisés e Josué. Muito boa a associação. Quem estava liderando o povo no deserto? Moisés. Moisés fez um pedido para o rei de Edom: nós queremos passar pela sua terra, para nós chegarmos à terra prometida. Não vai passar, não. Vê se eu consigo aqui rapidamente para os irmãos. A gente dá uma olhada aqui, queridos. Olha só. Nós estamos aqui. Aí nós temos. Muito bem. Perfeito. Pastor, mais ou menos aí. É interessante que, olha que penso, queridos, a cada inserção de desenho de mapa aqui, nós temos uma visão 3D. Olha que beleza, que joia. Nós aprendemos aqui, só para a gente pegar aqui. Joia. Vou te ajudar em algumas regiões aqui que a gente não viu. Egito. Aqui, vamos aproveitar que a gente está com uma outra cor aqui, né? Para ficar mais fácil.
Ok. Essas outras regiões aqui, é claro que você já sabe, né? Vamos começar por essas duas, fica mais, né? Qual que é esse primeiro ponto? Jerusalém. Assusta agora, hein? Jerusalém. Aqui? Entendi. Sajudá. Sajudá. Como assim? Vamos lá. Esses 3 pontos aqui, nós vimos. Esse? Aqui? Aqui. Tá, aqui eu não ia colocar não. Aqui é Eufrates, aqui. Muito bem. Esse pontinho aqui. Nínive ou Babilônia, né? Quem vota na Babilônia, vota não. Mais para baixo aqui tem uma região muito característica aqui. Que região é essa? O Ur dos Caldeus. O Ur dos Caldeus. E aqui? O Ur dos Caldeus. Caldeus. Babilônia. Só para deixar claro, é uma pergunta, tá? Sempre estou fazendo pergunta. Aqui? E é chamado, começa com Suzano e com Suzano. Isso, Suzano. Aqui? Aqui. Esse mapa aqui nós vimos, né? Já vimos, com exceção do Mar Vermelho, Egito, o Golfo Pérsico aqui, o Rio Tigre e o Eufrates. Mas nós vimos esse mapa aqui. A questão, nós vamos agora prestar atenção claramente nos vizinhos aqui, vizinhos conhecidos de Jerusalém. Então nós temos aqui os Amonitas. Ok? Aqui nós temos os Moabitas. Ok? Aqui nós temos os Edomitas. E aqui nós temos os Midianitas. Eu aprendi e vou te passar aqui uma coisa chamada linguagem mnemônica, que você gravar as primeiras letras. Então você pensa em amém, tá? Amonitas, Moabitas, Edomitas e Midianitas. Amém. Ok? Mas esses vizinhos não eram bons vizinhos, não. Aqui era dificuldade. Acontece que tem regiões aqui que elas são marcantes. Aqui é conhecido como Cádiz Barneia, tá? Eu vou colocar a região de Cádiz aqui. Saindo do Egito, certo? Eles vão atravessar aqui. Chega aqui, queridos. Aqui é o Monte Sinai. Eles vão, eles recebem a lei e chegam em Cádiz Barneia. Chega em Cádiz Barneia, tem a saída lá dos espias, para espiar a terra, aqui em Cádiz Barneia. Aqui em Cádiz Barneia acontece esse versículo. Moisés fala: ô irmão, são irmãos, né? Descendentes de Esaú, deixa a gente passar na sua terra aqui. Ou seja, nós precisamos chegar na terra prometida, eles vão chegar aqui em Esbom. Esbom aqui é o ponto onde eles vão atravessar, e aqui Jericó. Podemos atravessar aqui, sim ou não? Qual foi a resposta dele? Vem que vai ter briga. Vem que vai ser puxado. Então eles vêm e tem que fazer todo esse contorno. Todo esse contorno, atravessando aqui da terra. Estava no plano de Deus isso? Claro que sim. Agora os edomitas, eles são culpados? Sabe por quê, queridos? Não foi só essa passagem. Os edomitas, eles tinham uma característica. Isso é marcante. Quando Deus converteu o coração de Paulo, o que ele estava indo fazer? Ele estava indo para Damasco. Fazer o quê? Perseguir quem? Os do caminho. Quem eram os do caminho? Os cristãos. Tudo bem até aí? Atos capítulo 9. Acontece, queridos,
que Deus converte o coração dele a ponto dele cair. O pessoal fala que ele caiu do cavalo, não fala do cavalo ali, provavelmente uma viagem estava sendo feita a cavalo, mas ele cai. Acontece que ele caiu. Ele caiu ali e quem aparece aí? Jesus. O que Jesus diz para ele? Você está perseguindo a igreja, sim ou não? Perseguindo a mim. Irmãos, os edomitas tinham uma característica. Quero o mal de Jerusalém. Eu vou me associar com os inimigos de Jerusalém. Eu vou rir da desgraça de Jerusalém. Aliás, eu vou participar da desgraça de Jerusalém. Se você ler o livro do Obadias, você vai ver isso lá. Eu, além de não fazer o bem, eu quero atrapalhar. Agora uma coisa. O que nós temos visto lá com Gálatas 6? De Deus não se zomba, queridos. A justiça de Deus vai ser aplicada. Não adianta, queridos. Não precisa você e eu pegarmos em armas e afrontarmos esse mundo. Esse mundo já é contra a igreja. Esse mundo já é contra a igreja. Eles não são amiguinhos da igreja. Às vezes você vê essas questões de às vezes alguns crentes se iludem. Fulano é evangélico. Amém. Bênção. Bênção. Se a pessoa está no poder, joia. Se ele não se corromper, vai ser um testemunho do Senhor. Que mais pessoas conheçam a Deus através dessa pessoa. Desse crente, dessa crente que está testemunhando de Deus. Amém por isso, mas não é a nossa salvação. Nunca vai ser. Reino de justiça é somente com o Rei dos Reis. Então a nossa esperança não pode estar nessas coisas. Não pode estar, irmãos. Claro que você não vai ser assim, louco de falar, Senhor, me manda as coisas ruins. Me manda, Senhor, governantes que são injustos para eu perseverar na fé. Claro que não. Mas quando o Senhor assim os envia, é para nós entendermos. Eles são culpáveis. Eles vão continuar nessa prática. Eles vão continuar. Era só passar no território. Aqui. Não vai passar. Uma das coisas. Aqui Jefté, ali vai relembrar essa passagem aí. Né? Lá em Juízes, com relação também aos edomitas. Mas vamos ver mais texto aqui. Contra Saul. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Alguém lê quem eram os inimigos? Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom. Contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Então, os moabitas, os amonitas, os filisteus eram inimigos? Assim como os edomitas. É interessante essa passagem de Números 20, que foi passada agora. Moisés olha para eles como irmãos. Mas não era assim o retorno deles. Então não queira você, durante o nosso século, né, achar que o mundo vai ser amiguinho da igreja. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu creio que Deus nos priva de perseguições mais ferrenhas, mas em alguns outros lugares a perseguição é mais acirrada. Mas tanto lá quanto aqui não há uma igreja. É isso que às vezes alguns cristãos se iludem. Irmão, nós somos embaixadores nessa terra. Nossa pátria celestial. É claro quanto isso. É isso que quando a gente vê alguns textos do Novo Testamento, Paulo sendo tão incisivo nisso, mas olha, nós somos embaixadores aqui. Nossa pátria celestial. Qual que é o nosso papel aqui? É pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, viver para a honra e glória dele, esperando até o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Porque muitas pessoas têm medo de morrer. Pastor, agora não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Por que muitas pessoas têm medo de morrer? Claro, ele não gosta de pensar na morte, né? É uma coisa assim, muito mórbido. Nossa, isso foi bom, Mas quando você pensa na morte e você está com as suas raízes vincadas nessa terra, é muito difícil para você morrer. É muito difícil para você desvencilhar. Claro que você, quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave, e aos seus olhos e aos nossos olhos, né, como um todo, é uma que vai te levar para a morte, porque muitas vezes te traz o desespero. Porque às vezes seus pés estão muito vincados aqui nessa terra.
É uma avaliação que cada um de nós faz. Então, queridos, para nós entendermos, os edomitas eram inimigos, assim como o texto diz. Na época de Saul também. Contra Salomão, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad. Esse Haddad era edomita. Era da linhagem real de Edom. Então, esse inimigo de Salomão, ainda que o texto diz que foi levantado pelo Senhor, era um culpado. O Haddad era um edomita da linhagem de Edom. Pedra no sapato de Salomão. Nós temos aqui, contra o Josafá ali, 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas. A definição de meunitas ali. Moradores de Seir. Lembra de moradores de Seir? Eram os descendentes de Esaú. Então, os filhos de Amon se uniram com os meunitas. Vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Eles estão lá. Quem estava lá? Quem estava lá? Dois grupos. Quem era? Os meunitas e os amonitas. Associação. Entende, irmãos? Porque a ideia do ecumênico não funciona com o Evangelho? O Evangelho não é ecumênico. Nós queremos a paz mundial. Então prega o fulano de tal religião, não tal religião. Na religião nós pensamos da mesma forma. Por quê? Porque Jesus é amor. Para com isso, irmãos. Para com isso. Eles são vizinhos. Eles são vizinhos. Problemáticos. Você já viu o problema com Moabe? Aqui, nessa região aqui, são os filisteus. O problema com os filisteus não tem jeito. A igreja, e agora trazendo para o nosso contexto, que diz lá, 1 Pedro 2,9? Quem lembra de cor? O versículo começa com somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É que Deus diz no Deuteronômio com relação ao povo de Israel: não foi porque vocês foram maiores que eu escolhi vocês. Não foi por isso. Não foi por isso. Então, queridos, os inimigos, vamos lá, vamos ver um pouco mais de texto aqui, falando sobre isso. A rebelião ao rei Jeorão, lembra lá da data? Que eles datam nesse período aqui. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros e o povo de Jeorão, porém fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje, o dia da escrita do texto de 2 Reis. Ao mesmo tempo, se rebelou também em Líbina. Então, naquele reinado que eu tinha apresentado para os irmãos, que é uma definição das datas possíveis de Obadias, era a rebelião dos edomitas. Ataques a Judá, 2 Crônicas 28:16. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo, quem que eles? Os edomitas, e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Então entenda, como disse os irmãos, lá em Números 20 fala uma ação dos edomitas. Mas no decorrer da história bíblica vai demonstrando que os edomitas não eram simplesmente uma pedra no sapato. Eles eram maus. Eles atacavam. Eles queriam e desejavam o mal de Jerusalém, o mal de Judá, o mal do povo de Deus. Agora eu quero ler um texto de Obadias que você leu durante a semana. Versículo 10 ao 14. Queridos, prestem bem atenção. Eu vou ler devagar, mas prestem bem atenção nesse texto. Como Obadias tem um capítulo só, né, nós não colocamos capítulo, colocamos só os versículos. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando no presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade,
Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. O que Edom não tinha que fazer? Resuma esses 4 versos. 5 versos. Oi? Vamos formular uma frase. O que Edom não deveria fazer? Deveria zombar. Formulando uma frase, Edom não deveria fazer mal para Jerusalém. Como hoje esse mundo não deve fazer mal para a igreja. Lembra que eu tenho citado isso domingo após domingo? Não brinque com a igreja de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. A igreja de Deus é a igreja de Deus. Tem gente que brinca, nós vamos ouvir isso em 2 Pedro hoje. Tem gente que usa a igreja como trampolim. Tem gente que acha que a igreja pode fazer qualquer coisa. Nós vemos essas besteiras que estão se fazendo desse povo que se diz evangélico. Falando de um evangelho que, segundo Paulo, esse tipo de evangelho é maldito. Isso não é evangelho. Meus irmãos, eu só fico pensando, eu que sou pecador, sinto essa revolta. Imagina o Deus Santo. Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Então, queridos, Edom não deveria ter se metido com o povo de Jerusalém. Simples assim. Não deveria. Ah, mas os moabitas vão fazer revolta. Não quero saber, esse é povo de Deus. Atos 5 é maravilhoso quanto a isso, queridos. A igreja começa. Logo após a morte de Ananias e Safira, o que Ananias e Safira fizeram? Eles mentiram no culto, foi isso? Morreu lá o casal. Então você lê lá, Atos 5. O povo da região olhava e via que olhava para a igreja, eles se admiravam. Não é que gostavam e batiam palma. É que eles falavam assim, mas ali é sério. Diz o texto que eles não ousavam a estar com aquele povo. Olha isso, queridos. Não ousavam. E hoje, parece que está tudo bem. Mundo e igreja só muda porque é o seguinte, um coloca que é igreja, o outro não coloca que é igreja, mas está tudo certo. São as mesmas coisas. Eles se vestem do mesmo jeito, eles falam da mesma forma, eles cultuam da mesma forma. É um mundo na igreja, eles se relacionam da mesma forma. É a mesma coisa, a única diferença é a religião. É você tem aquela religião, eu tenho aquela religião. Irmão, isso é nojento para quem é crente. Isso é nojento. O povo de Deus foi... Nós citamos 1 Pedro 2,9. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo para viver de outra forma. Não é? O que significa conversão? Mudança, querido. Você está numa rota. Qual que é a rota? O curso desse mundo. Você está no curso desse mundo. Você nasceu no curso desse mundo. Você nasceu no curso desse mundo. Aí houve uma conversão. Conversão, você não anda mais de acordo com o curso desse mundo. Aí parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa viver o Evangelho na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Viva como cristão. Independente dos edomitas que existem. E eles vão existir. Eles vão existir. Queridos, olha só. Por causa da violência feita a teu irmão, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Isso foi profecia de Obadias para o povo de Edom. Olha a situação de Jerusalém e olha as reações de Edom. Edom, no dia, estando presente, quando em Jerusalém, os estranhos levaram os bens. Os estrangeiros entraram pelas portas, deitaram sorte sobre Jerusalém. Estranhos invadiram Jerusalém, por isso que a data mais provável, vamos dizer assim, seria 587, né? Eu até olhava 540 como uma certa, né, ser uma data mais possível, mas diante dos versículos 10 a 14, a gente começa a ver que foi um período muito devastador, né, citado por Obadias. Então, os estranhos estão ali, terras estrangeiras estão deitando sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então, os edomitas eram deles. Os edomitas, eles estavam presentes. Os edomitas participaram disso. Ainda que sejam convenientes. Irmãos, isso é muito sério. Vamos lá. E no dia da sua calamidade? Edom devia ter olhado
né, de outra forma, mas como olhou Edom? Ele olhou com prazer. Não devia ser feito isso. Eles estão em calamidade, você vem com prazer? Como isso? E no dia da ruína de Jerusalém, eles se alegravam. Olha isso, irmão. Esse é o versículo 10 e 14 colocado em duas colunas, né? A reação de um e a situação do outro. Olha a continuidade do versículo. No dia da angústia, eles falaram de boca cheia com relação a Judá. No dia da calamidade, eles não deviam ter entrado pela porta do meu povo. Eles não deviam ter participado disso. No dia da sua calamidade aqui, eles não deviam ter olhado com prazer para o seu mal. No dia da sua calamidade, não deviam ter lançado mão dos bens de Jerusalém. Para exterminar os que escapassem, eles participaram disso. Eles não deviam ter parado na encruzilhada e falar assim, esse aqui está escapando. Peraí, não vai não. No dia da angústia, eles não deviam ter entregado aqueles que estavam escapando dessa situação. Queridos, esse é o mal. Esse é o mal daqueles que desejam o mal do povo de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui, mais uns 5 minutos aqui. Olha só, irmãos. Salmo 137, versículo 7. Alguém lê, por favor? Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai, arrasai, até aos. Qual que é a fala dos edomitas? Arrasaia, destrói, entra, faça isso com Jerusalém. Irmãos, quem está vendo tudo isso? Quem está vendo as injustiças que estão sendo feitas com você? É isso, irmão. Ele está vendo tudo. Eu acho tão engraçado, né? Muitas vezes cristãos, né, acharem que o poder está na tua mão. Quando a gente fala descansar no Senhor, o Senhor vai julgar nossa causa, que Ele vai julgar. Nós vamos ver que no período interbíblico, né, aos 400 anos de silêncio, os edomitas eles foram quase dizimados. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Então, esse mundo, queridos, pastor, estão brincando com a igreja, então mesmo. A questão é que muitas igrejas que se dizem evangélicas estão dando um testemunho horrível do que é evangelho. Horrível. Isso é, sabe assim? Não tem nada a ver. Agora não, mas é o seguinte, isso aí é farisaísmo, é legalismo, mas a gente pode fazer isso, pode fazer isso. Por que você não deixa de fazer que isso é um mau testemunho? Deixa de fazer que isso é um mau testemunho. É só deixar de fazer. Não tem problema que o outro vai pensar que você. É que você vai tomar essa decisão e falar assim, peraí, eu não vou fazer isso. Isso vai fazer outros tropeçarem. Isso vai fazer o evangelho ser envergonhado. Eu deixo de fazer. Simples assim. Lamentações. Regozija-te e alegre-te, ó filho de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embebedar-te-á e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Quem escreveu o livro de Lamentações? Que momento Jeremias escreveu o livro de Lamentações? É isso aí. Então esse prazer que vocês têm na destruição do povo de Deus, vocês estão achando que isso vai ficar impune? Queridos, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, isso fica impune? Não brinque com a igreja, irmãos. A igreja, apesar de estar cheia de pecadores arrependidos, a igreja de Deus é santa. A igreja de Deus é santa. Eu temo, queridos, quando atitudes são tomadas contra a igreja. Eu temo por essa pessoa. Pastor, mas vamos nos enganar. A nós? Não conhecemos coração, não conhecemos mente. Deixa nos enganar. Deus não engana. Pastor está brincando com Deus. Se nós surpreendemos, nós vamos confrontar. Se nós nos surpreendemos, nós vamos ficar aí como investigador. Não, se nós nos surpreendemos, vamos estar em Gálatas 6. Nós
Nós não vamos confrontar, nós não surpreendemos, nós não vimos. Ah, você acha que isso aconteceu? Então nós vamos trabalhar com o que acha. Porque o dono da igreja, aquele que tem o controle sobre a igreja, está vendo tudo isso. Não brinque. Edom estava achando o quê? Não vou me associar com os moabitas, filisteus, tudo quanto é povo. Vou fazer mal. Eu vou dar risada. Eu vou me alegrar com o que estão fazendo com esse povo que diz que é povo de Deus. Esses descendentes de Jacó. Ele diz, isso é muito sério. Mais um slide com alguns textos aí. Aqui são algumas profecias com relação a Edom. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízos desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Isaías. Outro texto de Isaías: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Amós. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. Olha isso que diz. E a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Amós. Jeremias. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Jeremias, Amós, Isaías, Obadias, sendo diretos com relação à profecia acerca de Edom. Irmãos, mais um texto de Ezequiel. Eu vou ler. Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom, eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Irmãos, chegamos ao final da nossa aula aqui, para nós refletirmos, irmãos. Não há aqueles que estão fazendo, agindo, pensando, falando contra Deus que não serão julgados. Não há. Pastor, mas são injustos. São injustos. É a característica desse mundo, é a injustiça. A característica desse mundo é blasfemar contra Deus. A característica desse mundo não é agradar ao Senhor. A questão não são eles. A questão somos nós. Nós que conhecemos o Senhor, estamos vivendo uma vida de santificação? Uma vida reta diante dele? Nós achamos que nós nos vingamos com as nossas mãos. E é tão interessante que quando você pensa em vingança, você fala assim: pastor, eu não pego em arma. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas você pensa, você deseja. Você fala assim: não, eu vou condenar essa pessoa pela minha ação. Isso é vingança, e a vingança pertence ao Senhor. Nós vamos ver mais para frente. O versículo vai nos explicar isso. A vingança pertence ao Senhor. Eles vão fazer? Estão falando, agindo contra a igreja de Deus? Sim. Quem é o dono da igreja, irmãos? Quem tem o controle sobre a igreja? Quem é o cabeça da igreja? Irmãos, então eles vão fazer isso? Bom, a questão é que você e eu não podemos utilizar esses meios para não vivermos retamente. Isso não. Não fizeram contra Judá? Atacaram, se aliaram? Sim. Vão ser julgados? Sim. No caso que o Pedro está olhando aqui do texto, né? Vão ser julgados? Vão. Não há aquilo. Com Deus não se brinca.
de Deus não se zomba. A justiça de Deus é certa. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de olharmos para a tua palavra e vemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, mas um Deus justo. Um Deus que aplica a justiça plena, a justiça única, a justiça verdadeira, Senhor. Pai, nós queremos descansar no Senhor como igreja. Descansar no Senhor no cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado, Senhor Deus, por essa misericórdia que o Senhor tem demonstrado a cada irmão e a cada irmã. Oro, Senhor Deus, pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo, Senhor. Dê força, perseverança a esses queridos irmãos que estão lutando, Senhor Deus, contra perseguições que vêm de forma física, vêm de forma intelectual, vêm de forma emocional. Dê a eles a perseverança, Senhor Deus. Dê a eles o consolo que vem da tua palavra, do teu amor, Senhor. Pai, nós sabemos que aqueles que vão contra o Senhor estão arrogando diante de si mesmos, Senhor Deus, a própria destruição. Pai, nós queremos também viver em retidão. Não podemos e nem queremos brincar com as coisas do Senhor, Pai. Tira de nós qualquer desejo e pensamento que não seja te reverenciar. Muito obrigado, Deus querido, pela salvação. Obrigado por saber que o Senhor nos confronta. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos ensina. Que sejamos, Senhor Deus, cristãos que vivem para honrar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na luta contra esse mundo. Ajuda-nos, Senhor, na luta contra Satanás. Ajuda-nos, Senhor, contra a luta contra a nossa própria carne. Nós queremos viver em santificação para te honrar. Obrigado por essa manhã. Eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. Amém.